Fala empresário, seja bem-vindo ao nosso Pode Saber, o podcast da Saber Contábil, trazendo para você empresário informações, notícias, dados importantes para o seu negócio. Nós falamos sobre vendas, sobre gestão, sobre liderança, sobre tributação, que vai ajudar você a gerir o seu negócio e ter mais lucro. E o nosso tema de hoje é um tema espinhoso, que é um tema tributário. Nós vamos falar sobre a reforma tributária. Você, empresário, você está preparado? E o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos do que o Leonardo Rocha, CEO da Rocha Advogados, especialista na área tributária, especialista na área empresarial, que vai dar um show aqui para vocês, uma aula sobre a reforma tributária. Seja bem-vindo, Leonardo. Luiz, é uma honra estar aqui com vocês. A gente quer conversar um pouquinho sobre esse assunto, contribuir com os empresários. É um tema difícil, é um tema que exige preparação. E nós vamos tentar contribuir da melhor forma. Estamos à disposição para a gente bater esse papo. Doutor Leonardo, recentemente nós tivemos a Emenda Constitucional 132 de 2023, publicada em dezembro de 2023, e agora, início de janeiro, nós tivemos a Lei Complementar 215, que criou novos tributos no Brasil. Nós temos a CBS, nós temos a IBS, nós temos o Imposto Seletivo. Sim. Qual que é o impacto disso no Brasil para os empresários? O que eles vão sentir na prática, esse efeito da reforma? Bom, primeiro que o empresário tem que entender que nós estamos tendo uma mudança de todo o sistema tributário nosso, sistema tributário que já está vigente aí há mais de 50 anos. Então, a partir do momento que você tem uma reforma tão profunda, você está mudando todo um sistema que antes existia. E com a criação de novos tributos, mudança da forma de tributação, tudo aquilo que se conhecia virou passado. A partir de agora, eu tenho um novo sistema que está começando a ser implantado, vai ser implementado por um bom tempo, mas já começa a ter impactos já agora. O produtor rural já a partir de ontem já teve que começar a emitir nota. Muitos nem têm estrutura para isso. Já em novembro, outubro, novembro, já saem os novos layouts de nota fiscal. Então a mudança está acontecendo. E o que a gente quer chamar a atenção, assim, tudo aquilo que se conhecia agora não vale mais para esse regime novo. Claro, alguns institutos, algumas questões, sim, permanecem. Mas agora tem tudo de novo. E o empresário que antes estava acostumado com um regime, com um sistema que ele já conhecia, que ele já tinha familiaridade, ele trocava ideia com várias pessoas que já aplicavam isso há muito tempo, agora tem que começar de novo. E nós estamos falando, Luiz, não só para o empresário. Nós estamos falando para os municípios, para os estados, para os escritórios de contabilidade, os escritórios de advocacia, as auditorias, todos os órgãos de controle. Então, todo mundo agora voltou para o banco da escola, vai ter que estudar para poder aplicar e entender esse novo sistema. Nossa, chega assim a dar aquele frio na barriga, né? Porque é muita mudança. Muito. Porque hoje o nosso cenário tributário, ele já é desafiador. Nós temos um emaranhado de leis muito grande, nós temos legislação de CMS para todos os estados, legislação de ISS para todos os municípios, e já é complexo e desafiador acompanhar tudo isso hoje, com a legislação antiga, com a velha legislação. Com essas mudanças, 2025 o senhor já citou algumas mudanças aí. Já vai ter recolhimento desses novos tributos agora em 2025? Como que é o cronograma de implantação? O cronograma ele é extenso. Tá? A proposta é que toda essa mudança seja feita até 2033. Então nós vamos ter um tempo para a gente poder fazer essa mudança. Mas já, por exemplo, em 2026 a gente já começa com uma cobrança parcial da CBS, depois nós temos em 2027 ela já vai aumentando, e assim sucessivamente nós vamos tendo a implementação da IBS, CBS, lembrando que o imposto seletivo já tem a programação para 27. Então nós já temos a incidência desse tributo, e esse tributo é importante, o pessoal ficar atento aí. Quem tem tributo seletivo, que vai ter incidência, aquelas questões que envolvem infração ao meio ambiente, são atividades gravosas ao meio ambiente, mineração foi uma questão que
o presidente vetou, né, vai ter a incidência. Então, antes o Congresso tinha liberado dessa incidência, vai haver a incidência, uma série de questões vai aumentar. Por quê? Porque o imposto seletivo, por exemplo, incide sobre a mesma base da CBS e da IBS. Então eu vou ter um produto ainda majorado em relação a isso. Por que isso é importante? Porque eu que estou na cadeia de compra de alguém que me fornece um produto que ele é majorado, eu tenho um custo maior, porque eu vou ter que pagar mais imposto. E essa que é a discussão agora na reforma. A reforma vem trazendo algumas mudanças significativas. Mas, Luiz, eu quero chamar a atenção assim, o pessoal às vezes acha, né? Nossa, não, é só em 2033. Qual é o problema? A gente já começa a ter essa operacionalização em 2026 e começa a fazer a transição e cada ano você vai tendo a mudança. Só que você vai ter a convivência dos dois sistemas por um período. Então você vai ter o sistema antigo e o sistema novo, eles vão caminhar por um período juntos, e aí o que vai acontecer? Eu preciso de entender dos dois, ter sistemas operacionais de ambos os registros, eu preciso de ter um escritório de contabilidade que me acompanhe nos dois sistemas, e eu preciso de ter uma assessoria jurídica tributária de ponta, porque eu tenho que aproveitar todos os meus créditos que eu tinha, fazer um bom planejamento de como eu vou fazer, já mirando a minha transição futura, o que vai acontecer. Então o trabalho ele é muito grande, porque estava todo mundo acostumado com uma modelagem. A partir de agora, como todos os parâmetros mudaram, eu preciso de entender. Vou dar um exemplo simples. Eu preciso de avaliar, por exemplo, na minha cadeia produtiva, se vai ter alguma empresa no Simples que me fornece. Por quê? Olha só que interessante. Uma empresa do Simples, ela não me gera crédito. Então eu não consigo apropriar daquele crédito na totalidade como outra empresa, e isso vai fazer com que o meu produto fique ou mais caro ou menos competitivo. Então eu vou ter que, por exemplo, substituir um fornecedor de matéria-prima. E isso não é do dia para a noite. Eu preciso de saber de onde eu vou trazer uma matéria-prima, ou abundante, ou no prazo correto, com uma logística adequada, com uma qualidade adequada, ou eu vou ter que passar a importar. Então, veja que a transição não é meramente você pegar um sistema, comprar um sistema, chegar e começar a operar. Não é isso, você tem que pensar todo o negócio. E é isso que a reforma está trazendo, uma nova forma de você operar o seu negócio. Cara, assim, isso é muito forte. Nosso público aqui é um público de empresários. Então, só para a gente fazer uma linha do tempo e para eles entenderem. Então, hoje nós temos um sistema tributário no Brasil, certo? Tivemos uma alteração na nossa Constituição Federal e tivemos a lei complementar publicada agora em 2025. Isso. Aí você está falando o seguinte, nós temos uma linha de adaptação da reforma até 2033. Isso. O brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora, então não vou preocupar, é só 2033. Beleza. Nós estamos falando de questão tributária. Quem que resolve a questão tributária no Brasil hoje pro cliente, para a empresa, para o empresário? O contador, que apura a guia, faz a apuração, manda para ele pagar. Então ele também não está preocupado com a reforma. Porque se vai mudar a forma de calcular, quem que é a responsabilidade? Do contador. Então eu, empresário, levanto minhas mãos para o céu e está tudo certo. Mas você falou uma coisa importante, porque a mentalidade que a nova reforma tributária traz não é no reflexo somente da guia do imposto que o empresário vai recolher, mas sim na mudança de mentalidade, porque envolve negociação, envolve precificação, envolve questão financeira, não é só tributária. Então é uma mudança de mentalidade muito grande. E o próprio negócio, Luiz, olha só, vamos entender, né? Eu falei da cadeia, que você tem que prestar atenção quem vai estar na sua cadeia produtiva. Mas olha para você ver, é muito comum escritório de contabilidade, escritório de advocacia, escritório de engenharia, normalmente os prestadores de serviços, isso é muito comum. Às vezes contratos de fornecimento também de longo prazo são feitos, né? Às vezes a indústria firma contrato de 10 anos ou mais tempo com algum cliente, justamente que a planta da indústria foi formada só para aquele atendimento.
Então, tem contratos muito extensos. Sim. Muito bem, esses contratos foram pensados numa modelagem tributária que existia até agora. A partir do momento que eu mudo a forma de tributação, eu também vou ter uma mudança do preço. Porque a sua nota fiscal, por exemplo, como é que ela vai sair hoje? Você faz lá, né, fatura o seu serviço contábil para alguém. Eu vou usar um número, R$1.000. Ok, ele vai junto com um boleto, ou ele faz o Pix, no valor de R$1.000. O máximo que ele pode fazer seria uma retenção para alguns casos muito específicos, né? Mas pelo valor, não. Mas vamos simplificar para o nosso ouvinte. Então, ele tem lá, Luiz prestou, saber contar, prestou serviço, R$1.000, ele vai lá e paga R$1.000. Com a reforma e pela não cumulatividade, o tributo não vai ser calculado dentro do preço, mas sim fora do preço. Na modalidade como é feito hoje nos países envolvidos, como Estados Exatamente. Unidos. Então você tem o preço e depois você tem a somatória do tributo. Legal. Então olha só, a sua nota agora, ela vai chegar para a pessoa, mas você ainda vai ter o tributo ainda que ela vai pagar. Mas você não tem um contrato de 5, 6 anos, 10 anos com alguém? Sim. Você vai ter que voltar para a mesa de negociação. Sim. A discussão é, eu fiz uma planta de uma indústria para fornecer para uma pessoa durante 20 anos. Esse aumento de tributo pode significar a inviabilidade da operação. Com certeza. Nós tivemos um caso que nós tomamos conhecimento na Bahia, que havia um benefício. Num determinado momento, o governo do estado resolveu cancelar o benefício. A planta da indústria não servia para mais nada, porque não tinha mais sentido. É isso que a reforma agora está provocando. A viabilidade de cada do próprio negócio, porque pode não ser interessante. E é aqui que nós estamos chamando a atenção. O seu contrato de longo prazo, ele antes não tinha esse somatório do tributo, agora vai ter. Então você vai ter que negociar. Ok, o seu cliente empresário vai apropriar desse crédito, então ele vai ter esse desconto quando ele for pagar lá na frente. Perfeito. É dinheiro, ele não vai ser sobretaxado. Mas isso muda a dinâmica de fluxo de caixa. Sim. Isso muda a dinâmica de pagamentos. Sim. Isso muda a dinâmica de aproveitamento de crédito, que é uma outra discussão. Por exemplo, a reforma fala que você só pode usar o crédito na cadeia seguinte, ou seja, descontar do tributo, se a pessoa efetivamente pagou. Hoje, no nosso sistema tributário, independente se o meu fornecedor pagou ou não o tributo dele, pela lei atual eu tenho a garantia de aproveitar o crédito. Sim. Com a reforma, isso acaba. Isso acaba. Eu só posso aproveitar se o meu fornecedor pagou. E agora você... Então você é fiscal do meu fornecedor? Exatamente. Caramba. E mais, a minha discussão agora é mais complexa. Porque assim, nós vamos ter que ter um departamento operacional para confirmar se houve esse pagamento. Aí nós temos a discussão, nós estamos num país que as pessoas são criativas. Sim. O comprovante é verdadeiro, eu vou esperar como é que isso vai estar na conta. A Fazenda vai criar um sistema onde eu entro e realmente consigo ver se aquele crédito foi pago, e aí eu tenho como me creditar. Então são perguntas, Luiz, que ainda nós estamos muito no início para ver essa operacionalização. Mas como nós estamos falando aqui de reforma, e nós estamos falando para empresário, o que o empresário precisa de entender é que ele vai ter que voltar para planejamento estratégico do negócio e reavaliar custo, operação e tudo como que isso vai funcionar. A cadeia dele, de quem ele compra, para quem ele vende, como que ele está estruturado o negócio para que ele possa realmente entrar no novo tempo da reforma. Como eu tenho dito, vão existir pessoas e empresas que estarão no novo mercado, que é o novo mercado com a reforma, e empresas que não estarão. Quem não se adaptar vai estar de fora ou vai ser vendido muito barato, porque a pessoa não vai se sustentar e ela vai acabar naufragando. Esse cenário é muito desafiador. E eu também completo aqui com o pessoal que está no Simples. Eu tenho dito que a reforma prejudicou muito o pequeno. Como sempre, no nosso país, é uma crítica que eu faço,
As políticas não são pensadas para os pequenos, apesar dos pequenos representar mais de 90% de toda a operação produtiva que nós temos aqui. Empresas bilionárias, elas não são nem 0,1%. As que faturam 1 bilhão. As que faturam mais de 1 milhão por mês, elas não chegam nem a 1% das empresas no nosso país. Então, na verdade, é o pequeno. E por que o pequeno está sendo prejudicado? Porque o pequeno, se ele está no simples, o tomador do serviço dele ou do produto vai falar assim, cara, mas você não me gera crédito. Eu não vou comprar de você. Você vai ter que mudar o regime, ou seja, o preço do seu produto vai aumentar. Como é que eu vou competir? É uma pergunta. Segundo, será que eu vou ter fluxo de caixa para pagar o tributo? Porque, em tese, eu tenho que pagar o tributo para você se acreditar nele, no pouco que se acredita no simples. Eu preciso de fluxo de caixa. Como é que eu vou trabalhar com isso? Então veja que todos os cenários você tem uma dificuldade. E vou completar. Será que o pequeno dá conta de ser assessorado por pessoas que vão ajudar a ele atravessar esse mar revolto? Dá conta não. Bons advogados, bons contadores, boas pessoas que, né, trabalham com planejamento estratégico. Então veja que para o pequeno é um cenário extremamente desafiador. E aí nós não temos hoje nenhuma política clara de como é que nós vamos fazer com esse pequeno. O pequeno é pressionado demais. Vou fazer um adendo. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados não trouxe nenhuma facilidade para o pequeno. As mesmas regras. As mesmas regras. Você tem uma regra de diferenciação lá muito pequena para você não ter o encarregado de dados e tal. Mas assim, ele já não teria o encarregado de dados porque ele é uma empresa pequena. 3 pessoas, e 2 pessoas, 10 pessoas. E a reforma, de novo, que nós achávamos que viria, né, como o antigo simples que a gente tinha, que era realmente só por faixa de faturamento, não tinha anexo, não tinha nada daquilo, quer dizer, era bem objetivo, você tinha uma escala muito maior, você favorecia, não veio. Então a reforma hoje coloca o pequeno empresário num novo momento. Talvez ele vai ter que mudar o negócio, ele vai ter que se associar a alguém, ele vai ter que criar, né, conglomerados para ele poder operar, para ele estar num cenário competitivo. Pode ser que para ele tenha que mudar muita coisa. E aí, Luiz, nós estamos falando de empresas familiares. Nós estamos falando da família. Então, assim, nós estamos falando de reforma tributária, mas de repente nós já estamos falando de família, porque a família da pessoa que come daquele trabalho. E aí ele vai ter que fazer uma nova análise. Como é que eu vou trabalhar com a minha família? Nós tivemos uma experiência, nós contratamos um profissional de limpeza, para limpeza, né, do escritório. Chegou lá, eu fui surpreendido, a família dele toda. Eu achei aquilo o máximo, porque, né, tá ele, a esposa, as filhas, sogra. E eu achei assim, como que a dinâmica, né, do trabalho em conjunto. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha, e ele não coloca, né, aquele pouco valor que recebe, já é para todos usarem. Mas e aí, se ele está no simples, eu peço uma nota, ele não me gera crédito. Você deixa de contratar ele. Como é que eu vou fazer? Aí depois ele tem que mudar o regime fiscal dele, ficou mais caro. Aí ele já não consegue, talvez, dividir tanto. Ele vai ter que trabalhar mais. Então nós estamos vendo cenários desafiadores e eu não posso deixar isso para começar a ver em 2033. Não, 2030, eu vou esperar um pouco. Olha, talvez lá você já não tenha esse cenário. Lembrando que a CBS já começa a ser cobrada no ano que vem. Então nós já temos o cenário da cobrança de 0,1%. Então você tem essa mudança já. Eu tenho que ter esse critério. Como é que vai funcionar? 2 sistemas andando em paralelo. Parece uma loucura. Loucura, mas total. É o que a gente está vendo. O nosso sistema tributário atual, sem reforma, já é uma loucura. Concordo. E assim, você contando essa história da família, eu fico muito triste, porque quando a gente pega esses pequenos empresários, que é a sua maioria, 90%, que está ali a família trabalhando, tem a parte desonesta? Tem. Mas na sua grande maioria são empresários honestos, que estão levando a vida, que estão sustentando suas famílias. E esse pessoal, pela questão da educação no Brasil, eles não têm preparo para ser empresário. Concordo.
Porque esse cara que tem um mercadinho, ele não sabe controlar estoque, ele não sabe fazer fechamento de caixa, ele não sabe conciliar banco, ele não sabe conferir se o cartão que ele vende já está recebendo, se a taxa que foi negociada com o banco, se de fato se ele não está sendo passado Concordo. a perna nele. Esse tipo de empresário, ele não sabe o básico, que é separar pessoa física de pessoa jurídica. Ele não consegue ver a empresa como um corpo separado. Então ele tem dificuldade no básico, porque ele não teve essa educação, essa preparação para ser um empresário. Aí a nossa legislação tributária atual já é desafiadora para ele, porque muitos sobrevivem com o dinheiro do imposto que eles não pagam. Ou acumula e parcela e vai pagando parcelinha, e vai reparcelando que ele vira uma bola de neve. Aí o cara fecha a empresa porque não consegue sustentar mais, abre um outro CNPJ. Porque ele não desiste, brasileiro não desiste. Opa! Não recua. Não desiste. Então ele abre um, abre outro, aí não tá dando certo, ele abre no nome da mãe, no nome do filho. Fica louco pro filho inteirar 16 anos pra conseguir abrir um CNPJ no nome do filho ali, pra conseguir sobreviver nessa loucura tributária que é o Brasil. Agora imagina todo esse impacto da reforma. O cara custa pagar um honorário para o contador fazer a escrita contábil ali. Imagina um planejamento tributário, imagina um planejamento estratégico. Porque ele está sobrevivendo com o dinheiro do imposto que ele não está pagando. Sim. E no Brasil, essa bola de neve é loucura, porque imagina, pensa a cabeça do empresário. Nós temos presidente, nós temos governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, tudo custeado pelo dinheiro que nós pagamos os impostos. Sim. E não tem retorno. Ou é muito baixo, né, Luiz? Não, não tem. O retorno é muito díspare daquilo que é esperado. Não tem. Os hospitais caem nos pedaços, públicos. Escolas sucateadas. Estradas esburacadas. Estradas com pedágio esburacadas, que é pior. Não, sim. Você tá pagando 2, 3, não sei quantas vezes você já tá pagando. Aí o cara pensa, eu não consigo. O contador me mandou a guia ali de 10 mil reais, é o meu lucro. Às vezes eu não tô tendo nem isso de lucro. O cara se recusa a pagar. Tá certo a apuração de acordo com o regime, tá no melhor regime. Ele deveria pagar, ele deveria precificar e passar para o consumidor final. Só que aí a concorrência é desleal e também só nega. Então, assim, é uma injustiça tributária, uma injustiça social muito grande com o povo brasileiro. Como que você vê a reforma tributária, nesse sentido, ela vem para melhorar ou para piorar a situação no Brasil? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de eu responder, né? O que vai acontecer. Mas o que faltou junto com a reforma tributária? Faltou uma ampla e irrestrita reforma administrativa. Então, nós sabemos que o atual governo ele tem uma tese macroeconômica, né, de que você pode gastar o que você quiser e isso não faz diferença. Né? Essa tese ela é contestada pela Dona Maria, que faz merenda, que faz marmitex para vender, porque a Dona Maria sabe que se ela gastar mais do que ela ganha, ela vai passar fome. Sim, óbvio. Então, assim, eu não preciso de ser um economista formado, com livre docência fora do país, para provar que isso é uma conversa fiada. Isso aí, na verdade, é uma tese de que eu tenho que gastar mais com coisas inúteis. Então, faltou uma reforma para a gente baratear, melhorar, otimizar o serviço público. Por exemplo, nós não temos, pelo menos eu não tenho conhecimento nenhum, de um amplo projeto para digitalização do governo. Por que ainda tem que ter tanta manualização? Estou falando assim, com exceção corpos de bombeiro, né, batalhões de polícia, forças armadas, forças de segurança, hospitais. Mas por que eu tenho que ainda ter tanta gente para resolver algo de forma pessoal e manualizada? Numa era que nós temos certificação digital, nós temos amplos sistemas. Eu vou usar um exemplo. Inteligência artificial. Eu não consigo conceber a necessidade de alvará de funcionamento e a pessoa, né, o fiscal tem que ir lá para poder liberar aquele funcionamento,
de uma empresa que não tem risco. Então o KNAI dela não tem risco. Ele não sofreu denúncia, nada. Então você cria uma burocracia, isso tem custo, que eu tenho que pagar taxa, além do imposto que eu já pago, eu ainda pago taxas, eu tenho que ter toda a questão desse funcionário público, eu não posso ter um só, porque eu preciso de ter cobertura nas férias, na folga ou na falta dele. E aí eu tenho uma série de benefícios para essa área de gasto com o pessoal que, na nossa visão, para quem está na iniciativa privada, são injustificáveis. Férias prêmios, né? Licenças que você não tem fim. Né? Várias questões que, para quem está aqui na iniciativa privada, isso não tem nenhuma justificativa. Né? Nenhuma justificativa. E aí tem muitos que alegam assim, não, mas eu não faço hora extra. Eu falei assim, mas ninguém está pedindo para fazer hora extra. A gente está pedindo para você entrar às 8, sair às 6 e ter suas 2 horas de almoço, que é o que você tem que fazer. Só que não é entrar 9h30 e não é sair 4h30. É você trabalhar pelo período. Então, assim, faltou, Luiz, a reforma administrativa. Outro ponto que faltou, a reforma, que agora está tendo até uma discussão, corte dos privilégios. Por que nós estamos tendo, e não foi eu que estou noticiando isso, saiu no jornal, desembargadores, juízes recebendo 500, 700, 800 mil reais de contra-cheque. Eu não estou entendendo de onde que vem esse parâmetro. E aí isso é questionado e as dúvidas não são, né? Vem lá outras verbas no contra-cheque. O que é isso? E aí está aqui o pequeno tendo um problema com a sua guia de imposto que ele não dá conta de pagar e a gente vê isso, sendo que o teto é pouco mais de 40, né? Vamos arredondar 50 mil reais. Ah, mas 50 mil reais é pouco para um ministro do Supremo. Aí eu vou expressar minha opinião. Então por que ele está lá, ué? É só ele pedir para sair, abre um escritório e começa a trabalhar. Sim. Ele não é obrigado a estar lá, não, ninguém obrigou ele a estar lá. Se ele acha que é pouco, se ele acha que é insuficiente, eu não vejo problema. Um senador da República, alguém, nossa, é muito pouco. Então pronto, libera para outro. Né? No Brasil nós temos 2 milhões de advogados. Nós temos mais ou menos 2 mil juízes. Nós temos aí um contingente muito bom se os juízes não quiserem, né? Ó, é pouco, eu posso trocar. Se os procuradores e assim por diante, qualquer funcionário que não concordar. Então, assim, falta reforma, uma reforma séria para poder realmente atacar isso, privilégios. Outro exemplo, assim, grotesco. O Supremo Tribunal Federal tem quase 90 motoristas para 11 ministros. Um orçamento de quase R$1 bilhão. Eu não sei se isso se justifica. Né? Nós temos lá mais de 100 secretárias. Então são gastos que a gente começa a perceber que penaliza. Mas por que a gente não tem essa justiça? Porque nós temos um imposto muito alto. Ele é muito alto. Você ouve assim, mas na Dinamarca é 50%. É alto. Não é porque a Dinamarca, não é porque a Noruega, não é porque a Suécia entrega alguma coisa que está correto você tributar né, as pessoas em 50% do que elas ganham. Por que tem que ser 50%? Por que não pode ser 10%? Leonardo, falando na prática para o empresário. Então nós estamos falando de mudança tributária. Nós temos então, por exemplo, a CBS, que começa a cobrança a partir de 2026, só uma fatia. 27, depois de 27 ela já vem integral. E ela vem ela sobe mais uma parte. Ela sobe mais uma parte. Depois você vira isso já em 2028. Certo. Né? E qual que é o tributo que ela substitui? Ou ela só aumenta? Não. Porque o empresário já tá louco ali, só tá em mais imposto, já basta que já tem. Luiz, isso não é fácil não, mas vamos lá. A reforma, ela veio num propósito de você fazer, né, o aglutinamento de vários tributos em relação ao que o empresário paga. Né? Então, qual que foi a questão que se enxerga lá fora e tentou se copiar? Você tem o IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, que em cada vez que você tem uma operação, você vai fazendo com que esse tributo vá agregando uma parte, mas ao mesmo tempo você vai descontando o que foi pago na cadeia anterior e no final, o consumidor final, quem apropria por final, né, daquele produto, ele paga
aquele tributo ressarcindo, perdão, a cadeia antes. Então, o sistema funciona assim. Então, o que você tem hoje que você criou esse cenário? Então, você tem, por exemplo, o ICMS e o ISS. Hoje, você tem a junção deles que formam o IVA dual, e aí você tem o IBS, né, que você tem essa formação. E aí você tem a CBS, que você tem o PIS e a COFINS. Aí a gente poderia falar que o IPI seria embutido, mas é um cenário que a reforma deixou uma brecha do IPI. Ele vai sendo zerado, mas ele não é extinto. Tá? Então você tem o PIS e a COFINS ali que você passa a ter essa unificação da CBS. A CBS é um tributo federal. E o IBS é um tributo misto, estados e municípios. Né? Então você vai ter esse novo cenário aglutinando esses tributos e você vai passar a ter IBS e CBS. Esse é o cenário que vai acontecer. Só que nós vamos ter o sistema misto. Eles vão caminhando juntos e depois você vai trocando um pelo outro ao ponto depois que você muda só para o sistema novo. O primeiro a fazer a mudança é a CBS. E depois você vai ter a IBS, que você vai mudando a cada ano 10%, e aí depois 20%, 30%, 40%, 50%, depois você faz o giro, que em 2033 você já tem essa operação global, funcionando só CBS, IBS e o imposto seletivo. Então você vai ter nesse cenário. Eu já até imagino a cabeça do empresário recebendo uma guia de CMS, uma guia de IBS, uma guia de PIS e COFINS, uma guia de CBS. E aí você fazendo essa compensação também, né? Porque você, por hora, vai ter uma compensação pelo período de transição da CBS, por exemplo, e depois da IBS. Mas essa compensação é importante. É importante falar para o empresário a necessidade, não vou nem falar a palavra importância, a necessidade de ter uma contabilidade séria, porque muitos contadores mal preparados poderão quebrar o seu negócio. Por quê? Porque nesse regime misto, se não faz essa compensação, já vai ter uma carga tributária alta. Se não faz a compensação, você vai pagar 2 vezes. Já vai comprometer ainda mais o seu fluxo de caixa. E além disso, o que a gente percebe? Eu preciso pegar cada linha do meu custo, né? Isso é um detalhe importante, porque eu preciso pegar cada detalhe desse e avaliar. Isso eu consigo aproveitar créditos ou não? Como é que está o meu cenário? Então, eu tenho que começar a fazer isso agora. Tem uma discussão na reforma, né, que foi trazida sobre como que eu faço para fazer compensação de créditos durante esse período e até na transição. Só que nós entendemos que o empresário tem que chegar na transição já com esse levantamento, créditos pretéritos prontos e já entrar agora, né? A reforma tem um sistema de como que vai ser ressarcido esse crédito, vai ser apurado, mas nós sabemos que no Brasil a gente pode correr o risco de uma prorrogação, porque tá com um problema em finanças. Olha, em vez de aproveitar o crédito, nós vamos prorrogar esse aproveitamento para mais 5 anos, você não pode aproveitar, você vai ter que aproveitar um valor, né, menor, percentual. Então a gente sabe que isso pode ser assim, como foi o caso da FGTS, né? A contribuição da FGTS era temporária e depois ficou eterna. Então a gente está orientando o empresário a fazer o quê? Apure os seus créditos. Vá com a compensação agora, não deixe para fazer isso depois. E mais, qual é o meu custo? Eu estou aproveitando aquele crédito real de cada linha, eu estou entrando no detalhe, no filigrana, de que aquilo tem um aproveitamento ou não? Que se eu tenho uma majoração da carga fiscal, eu preciso de saber exatamente como que está aquela linha. E vai exigir, Luiz, um conhecimento assim detalhado do meu fornecedor, o que está entrando, como é que isso está chegando para mim. Né? Todas essas questões eu vou ter que trabalhar de uma forma muito clara, uma contabilidade de custos, apuração de crédito, contabilização, e já vou aqui sinalizar, pessoal aí que fica falando mal da CPMF, nós estamos aí vendo paralelo, o pessoal está falando pouco,
né? Tem o Pix, que já foi uma prévia, mas nós estamos vendo aí o Drex, que é a moeda digital. Sim. Nós estamos entendendo que a reforma está caminhando para um cenário em que você vai ter isso tudo em transação eletrônica financeira também. Amarradinho. Você vai ter isso tudo amarrado. Então, quem tem operação financeira, que não está declarando isso, não está casando, olha, pode preparar. Então, vai exigir esse desdobramento de todo o escritório de contabilidade, esse preparo, e do empresário. Não vai ter como. O que ele vende tem que estar casado, como é o cartão de crédito hoje, né? Ele vai ter que ter isso com a conta corrente, com os recebimentos, com os boletos, isso vai ter que estar muito claro, porque você vai gerar depois créditos, e esses créditos são dinheiro. A partir do momento que você não está com isso conciliado, você não consegue aproveitar para a cadeia seguinte. Se você não aproveita, eu não posso te comprar. Gera um problema comercial. Exatamente. Eu perco venda. Exatamente. Leonardo, até pegando um gancho sobre isso que você falou, o empresário, ele tenta justificar a sonegação com base na corrupção. Não justifica, nós temos a legislação que nos obriga. Sim. Mas se o empresário seguisse certinho, vou falar o pequeno empresário, se ele seguisse certinho e pagasse os seus impostos conforme dita a lei e não sonegasse, sobraria lucro? Eu acho que sobra. Só que qual é o problema? Então vamos lá, o problema é gestão. Tá? Então vamos pensar que a palavra é gestão. Qual é o ponto, Luiz? Vamos lá, eu vou abrir uma loja. O empresário sabe efetivamente qual que é o custo desse projeto? Uma loja simples, eu vou falar assim, uma loja de roupa de bairro. Eu sei quanto que custa realmente operar? Eu sei quanto que é o meu custo, por exemplo, eu trago essa roupa de São Paulo, né? Uhum. Eu vou comprar, quanto que eu tenho que vender, quanto que tem meu custo variável. Nós temos um caso no escritório, o cliente tinha um mix de 3 produtos. 3 produtos. E o cliente estava tendo um endividamento muito alto em banco, toda vez ia no banco, eu preciso de mais dinheiro, não está sobrando. A gente falava, o que está acontecendo com um mix de 3 produtos? Aí nós chamamos um profissional que foi auditar. Uhum. O profissional descobriu que estavam vendendo abaixo do preço de custo. Você fala assim, mas como é que é possível uma pessoa que tem um mix de 3 produtos vender abaixo do preço de custo? É possível. Porque a pessoa ela acredita que ela está lucrando com faturamento. Faturamento não é lucro. Não. Faturamento está girando dinheiro. Você está trocando 6 por meia dúzia. É a mesma coisa. O dinheiro só está aparecendo na conta e você está achando, tô rico. Você não está rico. Você está girando dinheiro. Onde que é o ponto, então? Eu preciso de a conta fechar. Não tem conversa. Né? O meu resultado final ele está ligado a uma equação muito simples. Custo mais tributo mais lucro é o meu preço. É uma equação simples. São 4 variáveis. O tributo eu consigo mudar? Um ponto ou outro eu consigo fazer dentro da legislação. O lucro, eu tenho que ganhar alguma coisa. Senão, não compensa eu ter aquela atividade. E é aqui que muito empresário erra. Por quê? Porque ele não estabelece uma margem que é possível dele sobreviver. E aí o que acontece? Não está dando lucro, ele continua e vamos ver o que dá. E ele não estabelece nenhum prazo. Ok. Atividades pré-operacionais não dão lucro, mas em quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Pessoal, em 6 meses não tivemos resultado, nós vamos fechar. Sim. Pronto. Ele fez um investimento controlado, tentou testar o mercado e não foi. Só que onde ele erra, Luiz? É na variável de custo. E aí, no custo, ele começa a fazer. Como é que é o sistema clássico de contabilidade de custo do cliente? Ele liga para o vizinho dele. Quanto que é aí o preço final? É 10. Então tem que vender a 10 ou 9. Mas ele mesmo não sabe. Ele não sabe o custo. E pode acontecer daquele outro vizinho, concorrente, ter feito alguma mudança numa variável. Não está pagando imposto, não precisa daquele lucro. Ou nem sabe também, porque muito empresário está no feeling. Exatamente. Não tem número, não tem controle, não sabe. Não sabe. E aí onde que é a briga?
Quer ver? Olha só. Aí eu tenho um representante que me fornece os produtos. Ele chega lá e fala assim, ô Luiz, tá bom, vim trazer para você aí os produtos. E aí, quanto que você quer? Não, eu quero 50 mil desses produtos aí. A primeira pergunta, você precisa do produto? A maioria não sabe. Não sabe nem o que tem no estoque. Nossa. Eu sei o giro dessa mercadoria. Às vezes pode ter mercadoria dele lá que tem um ano. Não é nada. Eu vou vender ela por quanto? Então, olha as perguntas que são básicas que eu preciso de responder antes de eu comprar. Porque eu posso chegar para aquele representante e falar assim, seu produto não tem mercado. Ou eu só posso comprar seu produto pelo preço tal, porque ele não dá aderência. É isso que é o erro. O problema nosso chama gestão. Então a maioria dos empresários não é profissional. Ele é amador em ser empresário. E aí ele não consegue crescer. Tem como ganhar? Tem como ganhar. Tem como bater o custo? Tem, mas ele vai ter um preço que é diferente. E não adianta ele vender menor que aquele preço. Ah, mas o mercado não aceita esse preço, então o seu negócio é inviável. É simples assim, você tem que arrumar um outro negócio. O seu negócio não comporta no que o mercado está disposto, ou você muda o produto, ou o seu produto não serve para o mercado. Acontece muito também o empresário, por trabalhar no feeling, por não separar pessoa física da pessoa jurídica, às vezes o negócio é até lucrativo. Mas como ele está misturando tudo ali, ele não sabe. Porque ele acha que o lucro é o que sobra de saldo ali na conta bancária. Sim. E esse não é o conceito de lucro. Então você, empresário, que está trabalhando aí no feeling, um feeling importante para te ajudar a tomar decisão, para gerir seu negócio, cuidar das pessoas, ter criatividade para criar novos produtos e valor para o seu negócio. Mas você precisa ter um controle interno bem feito. E o que o Dr. Leonardo disse é importante. Faturamento, vendas é importante? É. Mas o que é mais importante é o lucro que sobra no final. O seu negócio de fato é lucrativo, é aquele número que vai dizer se o seu negócio ele é rentável, se ele é viável ou não. E para chegar nesse lucro não é tirando suas despesas pessoais. São as despesas da empresa, não misturar a empresa com a sua vida pessoal. Isso é muito importante porque é o básico bem feito que o pequeno empresário principalmente peca na gestão do seu negócio. E nós temos um problema, porque a nossa educação, e aqui vai uma crítica de novo, a gente deveria aprender isso na escola. Concordo totalmente. Então, assim, eu respeito os professores, eu não sou educador, não sou formado na área, eu não poderia dar uma opinião mais própria. Mas eu entendo que hoje, num cenário que a gente vive, por que a pessoa não aprende isso na escola? Ela não consegue, Luiz, fazer a sua despesa pessoal. Ela não sabe fazer um livro caixa dele. Quanto que eu gasto, o que é, despesas ocultas que a pessoa finge que não tem. Então, é um problema sério a pessoa não analisar. Mas ela não aprende isso, ninguém ensina isso. É um tabu você falar de forma correta. Como, por exemplo, falta nas escolas o ensinamento de empreendedorismo, o ensinamento de finanças, o ensinamento básico de contabilidade aliada a finanças, que é importantíssimo, a questão de tecnologia da informação, a questão de economia doméstica. Os meninos hoje fazem vestibular, passam na faculdade de primeira linha, sabem fazer log, sabem balancear uma equação química, sabem responder qualquer livro, mas ele não dá conta de fazer uma compra do supermercado. Ele não dá conta de fazer o básico. Ele tinha que ter aprendido isso. É porque a educação não nos forma para a vida. Essa é a verdade. Exatamente. E aí nós temos esse problema do empresário. Então, o outro conselho que eu dou para quem está querendo sair, né, é funcionário, foi funcionário a vida toda, às vezes tem uma boa remuneração, tem uma boa posição. Olha, empreender é para profissional, não é para amador. Então, antes de você empreender, procure pessoas especialistas em empreendedorismo. Não estou falando aqui de gurus, tá bom, pessoal? O guru, para ele poder te ensinar, ele tem que ter negócio aberto, ele tem que empregar pessoas, ele tem que pagar imposto. Ele não pode ser um entusiasta de empreendedorismo. Então procure pessoas que saibam para você poder empreender. Vá numa contabilidade boa, procure pessoas que fazem planejamentos, né, de planos de negócio estruturados, um escritório de advocacia para você não criar dívida e depois você quebrar o seu negócio
e você ficar com um problema, tanto até para continuar sendo empregado. Depois você não consegue nem continuar. Então, assim, não seja neófito. Se você é um profissional hoje, trabalha numa empresa, você está lá porque você se profissionalizou. Você quer ser empresário? Se profissionalize. E outro recado, franquia. Cuidado com franquia. Você chega lá para conversar com a franquia, você entende finanças? Não. Aí você vai lá para discutir finanças. Eu não entendo qual é a lógica disso. Aí ele quer provar para você, por A mais B, que é viável. E eu vou falar para você, Luiz, de cada 10 franquias que eu analiso, 9 eu rejeito. E olha que eu entro pouco na área financeira, porque minha área é jurídica. Sim. Por quê? Porque não é viável o negócio. É uma ideia boa, mas ela não se sustenta economicamente. É onde a gente barra. Cadê a parte do lucro? Porque é o que interessa, pessoal. Lucro é o que interessa. Esse negócio de faturamento, olha, porque eu tenho 70 lojas, olha, isso aí é muito bonito. Mas o que importa é caixa, tem dinheiro. Porque se não tiver, não resolve. Você pode vender R$1 milhão e ter prejuízo, não resolve de nada. Você pode vender R$100 mil e ter um lucro de 50%. Exatamente. É mais fácil você ter um lucro de 50 mil do que você vender R$1 milhão e não ter lucro de nada. Exatamente. Ainda mais pelo risco. E um risco muito maior. Muito maior. Então, esse cenário do empresário hoje, que ele precisa de ser profissional. Ele tem que parar de ser amador. Por isso que ele está sofrendo tanto. Quanto mais profissional ele for, mais lucro ele vai ter e vai prosperar. Essa é a diferença de quem prospera e quem não prospera. Ele é profissional. Teve uma entrevista interessante com o Cristiano Ronaldo. E todo mundo quer saber do Cristiano Ronaldo qual é o grande segredo. Porque todo mundo, Luiz, ele quer assim, tem que ter um coelho na cartola, tem que ter um arco-íris no final, né? Tem que ter um segredo assim que eu vou descobrir. E aí o Cristiano Ronaldo falou, o segredo é simples, eu faço todo dia o que eu tenho que fazer. Tem dia que eu não tô bem e eu vou fazer. Tem dia que eu não tô passando bem e eu vou fazer. Tem dia que eu não quero e eu vou fazer. Tem dia que eu tô com raiva, mas eu vou fazer. Esse é o segredo que você bem disse. Fazer o básico, bem feito, todo dia. Isso é ser profissional. Legal. Esse é o recado. Eu vi o Paulo Vieira falando esses dias que é isso que separa o menino de um homem. Porque o menino faz o que ele quer. O homem faz o que precisa ser feito. Exatamente. E essa responsabilidade agora na reforma tributária vai ser fundamental para dividir quem vai e quem não vai. O pessoal às vezes não enxerga isso sem a magnitude. Nós estamos tendo uma mudança de todo um sistema que vigorou. Então, os grandes especialistas que existiam acabaram. Eles têm o conhecimento da matéria, mas é uma nova regra. Mudou o tabuleiro. Mudou a regra do jogo. Eu era bom antes. É como se você pegasse todos os jogadores de futebol craque e você colocasse eles num jogo de futebol americano. Eles correm, eles são atletas, mas é outro jogo, é outra regra. E ele era bom, mas agora ele pode ter uma facilidade? Pode. Do que às vezes eu e você que não somos atletas, ok. Mas ele não vai falar assim, nossa, a partir de agora eu sou especialista. Não é. Então a mudança é muito profunda. E todo mundo, agora que quer continuar, tem que começar a investir nisso. A resposta não virá de um RP. Ah, eu vou colocar um software aqui e está resolvido. Não virá. Ela vem parte de todo esse arcabouço de pessoas. A equipe, controle interno, advogados, contadores, a área de finanças, controladoria. Então todo mundo vai ter que colaborar. Não tem uma receita de bolo pronta. Não tem um responsável. Não. Isso aí acabou. Isso não existe. E é muita pretensão um profissional falar assim, eu sei tudo, eu dou conta de tudo. Isso não vai acontecer. Né? Isso não vai acontecer. Então tem cenários que o empresário agora vai ter que se adaptar. É algo que a gente fala, né, para o pequeno, o grande já vai se adaptar mesmo assim, mas são cenários que provocam esse profissionalismo. Agora vai separar, como você bem diz, Luiz, os homens dos meninos. Nesse tema de reforma tributária, qual que foi a maior mentira que você já ouviu?
que vai diminuir a carga tributária. Sério? Vai diminuir? Lógico que não. É o que o brasileiro espera quando fala reforma Isso ou nunca vai empresário. acontecer. Por que isso nunca vai acontecer? Isso é uma falácia que as pessoas contam, porque é um desejo de todo mundo pagar um tributo menor. Mas por que não vai acontecer? Porque o modelo de Estado brasileiro, e é o que a gente vê nos outros lugares, é um modelo de Estado caro. E é um modelo que eu fico esperando que o Estado vai fazer tudo por mim. E aí as pessoas acham que o Estado tem que fazer tudo, óbvio, as coisas não acontecem de graça, tem que ter um custo para fazer isso. E você vai tendo sempre aumento de carga fiscal. Há uma promessa de que a carga fiscal não vai aumentar. A gente já atua bastante, né? Eu sou brasileiro, né? Moro aqui há bastante tempo, eu assisti os planos cruzado, cruzeiro, real, a gente sempre ativa. Eu nunca observei uma redução fiscal. Só aumento. Às vezes você tem um diferimento, às vezes você tem uma redução temporária, normal, para você fazer uma regulação macroeconômica. Mas você não tem uma redução efetiva. Por quê? Porque a redução efetiva, Luiz, importa em diminuição da arrecadação. Diminuição da arrecadação importa em diminuição do tamanho do Estado. Quem está no Estado, servidores públicos, né, autoridades, eles querem um Estado maior e mais poderoso ou menor e menos poderoso? Óbvio, maior. Então a carga tributária não tem isso. Então o problema nosso é o modelo. O nosso modelo está errado, se a gente quer que diminua tributos. Então nós temos que trabalhar nesse novo sentido. Então a conversa que veio, né? Que nós vamos reduzir, não vai reduzir, nós vamos ter uma alíquota a maior do mundo. Né? Nós estamos aí ganhando dos países nórdicos, que você, por exemplo, custa ter um benefício para um vereador de vale transporte. Né? Um vereador, por exemplo, na Suécia ou na Noruega, ele tem que convencer que ele precisa do vale transporte, senão a população não aprova nesse sentido. E nosso tributo de consumo, nós estamos falando de 28,5%. Né? Fora, nós estamos falando de consumo, nós não estamos falando ainda da reforma da renda, e nós não estamos falando ainda da reforma do patrimônio, que aí nós estamos falando de TCMD, imposto de doação, né, tudo isso, e PVA já tem a carga majorada, então uma série de questões que está muito caro. E veja bem, há uma informação, e aí a Secretaria de Reforma Fiscal fala isso, que para quem mexe com mercadorias, você não vai ter um aumento de carga. Eles vão tentar manter a carga. Mas o problema não é esse, o problema é para o prestador de serviço. Vamos imaginar um prestador de serviço que paga ISS hoje, ele tem uma alíquota variando aí, vamos pôr de 0,1% a 5%. Porque você tem algumas cidades que você tem benefício, né? Gestão de cartão de crédito às vezes é 0,2, 0,5 e tal. Mas vamos fazer uma alíquota de 5, vamos arredondar. Agora com a IBS, você tem uma alíquota global. E aí como é que você vai trabalhar? Você vai sair de 5% que você pagava e agora você vai pular para uma alíquota de quanto? 28,5%. Então veja que o cenário... mas ele é não cumulativo. Ok, mas eu tenho que ter esse custo. Sim. Né? Não vai resolver. Mas não é 28,5, é 26,5. Mas eu estou falando aí de um salto muito grande em relação a isso. E é um custo que eu vou ter que cabe a mim selecionar o meu fornecedor. Sim. Se é um fornecedor que vai me gerar a totalidade de crédito, se é um fornecedor que vai pagar o tributo para me dar o direito de crédito. Eu vou ser responsável por fiscalizar o meu fornecedor para garantir o meu custo. Perfeitamente. E aí você fala assim, mas qual a justificativa para você aumentar o custo do prestador de serviço? Nenhuma. Não, mas aí é aquela conversa, né? Não, mas na OCDE isso é padrão. Eu não sei se o prestador de serviço aqui, o pequeno, ele está preocupado com a OCDE, ele está preocupado com no final do mês sobrar o dinheiro para ele. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que é uma política que o pessoal que defende direitos trabalhistas,
Eles sempre ficaram ofendidos com o prestador prestar serviço emitindo nota e pagando um imposto muito menor do que a pessoa que trabalha, que é empregado. Paga 27,5%, paga, né, uma alíquota muito maior. E aí eu presto serviço, eu pago muito menos. Então, na verdade, você percebe que é um ataque direto a essa modalidade fiscal, justamente para compensar essa questão do PJ e do empregado. Né? Esse é um cenário. Sim, mas mesmo assim não faz sentido, porque quem paga a conta no final é o consumidor final. Então aquele trabalhador que já é taxado no imposto de renda, que às vezes pode ser maior do que aquele prestador de serviço PJ, é ele que paga a conta lá no final, de toda forma. Então, Luiz, só que ninguém conta isso. Nossa. Sabe o trabalhador que ganha um salário, 2 salários, 3 salários? Esse trabalhador, ele está ocupado. E ele está preocupado com as coisas dele. Ele não tem tempo para discutir isso. Só que ninguém fala para ele que no final é ele quem paga. Quer ver um negócio? O cashback. Não, olha, se você comprar gás, se você comprar isso, você vai ter cashback. Ah, a sexta vai ter um desconto, redução da base para você incidir, né? Tudo certinho. Ok. Mas todos os produtos têm cashback? Não. Você só come coisa ou usa coisa de cashback? Não. Não. Então veja que no final eu vou estar pagando os outros produtos. Sim. Então não resolveu o problema. E eu não posso criar essa categoria diferenciada ao ponto de eu... né? Ah, não. A população disso, ela paga uma alíquota menor. Como é que eu crio isso? Isso é um problema de limitação muito grande, uma segregação social. Vou criar classe social e agora vou tributar pela classe. Olha só que coisa estranha. E é o que a gente está assistindo. Então, de um lado, você faz uma reforma a toque de caixa, que foi muito rápida, pouco debate. Sim. Né? Ah, mas nós temos vários estudos. Olha, beleza, o cara estudou, mas não teve debate. Será que isso seria realmente aprovado dessa forma? Acredito que não. Foi rápida, não veio com a reforma administrativa, não veio com corte de privilégios, não veio com um projeto agressivo de digitalização do governo para eu reduzir, né, aquela taxa. Então, olha assim, são cenários estranhos, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele tem um orçamento mensal de mais ou menos 500 milhões de reais. São 22 mil servidores aproximadamente. Eu estou trazendo dados porque é do meu ramo, né? Sim. Eu tenho que trazer cenários. O processo agora é eletrônico. Nós continuamos com mais ou menos essa quantidade de pessoas. Não fecha a conta. Por que é que eu tenho que ter essa quantidade de pessoas? Então, veja, é esse o projeto que eu preciso de resolver. Eu preciso de entrar nessas searas áridas, difíceis, complicadas, eu preciso de reduzir o custo. Nós estamos falando que se o tribunal reduzir 100 milhões por mês, no final do ano ele está economizando 1,2 bi. Nossa, muita grana. É muito dinheiro. Muita grana. É muito dinheiro. E veja que são esses cenários que faltou. Então a reforma está aí, não adianta a gente correr, vai aplicar, não sabemos como vai sair outras reformas, mas o cidadão, o empresário, tem que estar atento. E a outra dica que a gente está falando. Você precisa procurar e estar assessorado por um escritório de contabilidade bom? Claro, ficou claro. Se a gente não deixou isso claro até agora, você não entendeu ou não viu o podcast. Então, não se distraia. Segundo, você tem um escritório de advocacia especializado para te atender? Tem que ter também. Não seja ingênuo. Mas você tem um outro ponto. Você precisa de estar ligado a órgãos políticos. O que é um órgão político? Você faz parte de uma associação comercial, você faz parte de um CDL, você faz parte de organizações que, em conjunto, têm peso para defender o seu segmento, para você ver o que está acontecendo, para chamar uma autoridade, um senador, um deputado, um prefeito, um governador e trazer a sua necessidade? Ou você vai continuar alheio a tudo isso? Então, eu sei, dá trabalho ser empresário, mas é uma opção. Porque senão, pessoal, nós temos que continuar sendo funcionário. Vamos continuar.
Eu não tenho essa preocupação, é o meu salário, vou fazer ali e tal. Agora, eu quero empreender, que eu entendo que eu consigo ganhar muito mais, eu consigo trazer uma qualidade de vida para mim, ou para minha família, ou eu tenho um propósito de vida, eu tenho alguma coisa, ok, você vai trabalhar muito mais. E isso é uma coisa que você tem que fazer. Você tem que ter tempo para conversar com o contador, com o advogado, com a pessoa de financeiro, com as internas, com o marketing, com o fornecedor e participar dos eventos da associação que você fizer parte para você poder cobrar. Isso vai ser indispensável. Como é que vai cobrar essa redução? Como é que isso vai se apurar? Dessa forma. Eu não vejo outro caminho. Show, doutor Leonardo. A gente já tá chegando no fim. Diga para nós, em uma palavra, a estratégia da reforma tributária para ficar gravado na cabeça do empresário. Em uma palavra. Gestão. Para mim, essa é a palavra. Se você não aplicar a gestão dessa reforma, isso é um projeto, se você não aplicar isso, você vai chegar lá na frente, você não vai conseguir implementar e você vai ter de novo. Aí você vai no banco, pega mais dinheiro, passa um pouco, você quebrou. Então é gestão. A data de início é agora. Hoje. Hoje, gestão. E gestão profissional. Assistiu esse podcast, já faça o seu plano de ação, porque precisa mudar hoje. Sua empresa vai quebrar se você não tiver gestão com a reforma tributária. Perfeito. Doutor Leonardo, muito obrigado. É isso, é uma honra, sempre. Pela parceria, por estar aqui com a gente, batendo esse papo sobre a reforma tributária, levando essa informação para o empresário de alta relevância, de alto valor. Você, empresário que nos acompanha, muito obrigado por participar aqui desse podcast. Se inscreva aqui no nosso canal, curte, compartilha, divulga aí para os seus amigos empresários, leve essa informação, porque a reforma tributária é séria. Não deixe o empreendedorismo no Brasil sofrer com essa reforma. Conta com a gente aqui que nós vamos te ajudar. Nós aqui da Saber Contábil, Dr. Leonardo da Rocha Advogados. Conta com a gente. Forte abraço.